Você está ouvindo o Copcast. Porque hoje você manter um negócio é a mesma dificuldade de antigamente de criar um negócio. Manter isso não é fácil. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Copcast, um podcast do Sicoob Paulista, a sua instituição financeira cooperativa. Eu sou Bárbara Munhoz e recebo no estúdio André Luiz de Souza. Seja muito bem-vindo! Olá, Bárbara, tudo bem? É uma alegria tê-lo aqui conosco. É um prazer todo meu, dividir um pouquinho aí de um bate-papo pra gente poder contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória. Inclusive, ficamos gratos pelo convite do Sicoob, onde a gente tem esse sangue do Sicoob Paulista, e a gente ficou orgulhoso pelo convite. Perfeito. Bom, vamos começar então do começo. Gostaria que você se apresentasse para mim. Quem é o André Luiz? De onde ele vem? O que faz? Bom, eu sou André Luiz, como a Bárbara já disse, tenho 41 anos, sou formado em Direito, não exerço, porque as empresas tomou essa escolha de mim, mas faço com prazer. Temos algumas empresas, sou delegado do Sicoob Paulista, estou presidente da Associação Comercial em Garça. Então, além dos nossos trabalhos profissionais, a gente também se desdobra um pouquinho para estar participando de outros projetos que a gente julga importante, julga que é necessário tanto para os munícipes, para as pessoas que empreendem, que é o caso da Associação Comercial, e a gente sempre está envolvido com o que faz bem, com o que é bom para a sociedade. Suas empresas, né? Sua empresa, você estava me falando que é um grupo, né, de 11 empresas. Fala um pouquinho dela, como surgiu. Na verdade, esse grupo foi idealizado pelo meu pai. Lógico que ele não idealizou um grupo. Ele idealizou uma pequena loja onde ele trabalhava de funcionário em uma empresa na cidade de Marília, que também trabalha com o mesmo ramo nosso atual hoje, que é de parafusos, ferramentas, ferragens em geral. E lá ele teve o sonho de ter a empresa dele. Ele tinha, na época, um Fiat 147. E era o que ele tinha. Era o capital que ele tinha e era o carro que ele saía para fazer as visitas. Ele decidiu vender aquele carro. Todo o dinheiro desse Fiat 147, ele comprou alguns poucos parafusos, algumas serrinhas de cortar ferro e iniciou esse trabalho de formiguinha na cidade de Garça. Ele trabalhava na loja de Marília, mas nascido em Garça. E aí ele decidiu abrir uma loja lá, e foi a loja pioneira. Foi a primeira loja de ferramentas da cidade. Então teve uma aceitação muito grande, porque o pessoal se deslocava para a cidade vizinha, que é Marília, para comprar. Quando ele chegou com essa proposta, as pessoas aderiu. E evitou de estar pegando estrada. Na época as estradas eram precárias, hoje tem muita facilidade, mas deu certo. A coisa tomou uma proporção, foi crescendo, todo o dinheiro ele investia no negócio. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade, 8 anos, foi um momento difícil. Tudo que é início é complicado, né? Eu lembro de dificuldades em casa, corte de água, corte de luz, e nessa luta, e a coisa foi tomando uma proporção, a gente foi crescendo. Depois que a gente se consolidou como uma unidade, ele conseguiu adquirir uma outra loja que tinha no centro, que na época fechou, chamava Casa Estrela. Então tinha Casas Parafusos, que era a nossa unidade, e a Casa Estrela, que também era uma loja muito antiga da cidade, e com o tempo a gente teve a aquisição dessa empresa. E a coisa veio crescendo, a gente veio trabalhando. Eu já tava com uma idade maior, né? Então eu já ia ajudar ele na loja. Comecei com 13 anos de idade nas lojas. Já tinha responsabilidade de... Quando adquiriu essa empresa no centro, com 15 anos de idade, eu tinha a responsabilidade de estar lá, tinha um senhor que era gerente, mas eu abri a loja com ele e fui aprendendo no dia a dia. Posterior a isso, a gente abriu uma outra loja aqui na cidade de Marília, que a gente abriu a terceira unidade, já completando a terceira empresa. Depois veio o mundo digital, onde tudo era e-commerce, tudo era o comércio eletrônico e a preocupação do varejo, o que vai ser o varejo. A gente decidiu surfar essa onda do e-commerce. Foi uma virada de chave
A gente descobriu que é um mercado muito mais trabalhoso e muito mais complexo do que o mercado físico, mas nós estamos também no mercado, no mercado digital, com plataformas de marketplace, site próprio e tudo que tem no pacote. E aí já se formou a quarta empresa. Depois disso, no meio tempo, surgiu a oportunidade da gente abrir uma locadora, também pioneirismo na cidade. Você vai perceber, Bárbara, que os negócios da família foram criados pelo meu pai, e tudo com visão de empreendedorismo e que não era cópia de alguém. Eles cópia de outros lugares, mas assim, da cidade, não foi algo que eu vi alguém ficar bem e quis fazer igual. A gente sempre foi pioneiro nas coisas. E aí abriu a locadora, que é a locação de equipamento para construção civil, que é andames, betoneiras, os equipamentos, as ferramentas elétricas. E de lá para cá a gente abriu mais 3 unidades de Casa do Construtor. Hoje são 4 unidades do grupo de franquia da Casa do Construtor. São 2 unidades, na época era 3 unidades de loja física, um e-commerce. Já estamos em 8, né? 8 empresas. E depois das consolidações das lojas de locação, meu pai também já tinha idealizado um outro negócio, que é a parte de impermeabilização de tanques de irrigação. O que é isso? O cara tem uma plantação, seja ela de café, seja de soja, qualquer tipo de produção agrícola, ele precisa armazenar água para poder utilizar isso nas plantações. Isso demanda a escavação de um tanque na terra e a impermeabilização com um material chamado geomembrana, para que essa água não penetre e vá embora e a gente consiga estocar água. E ele visualizou isso também lá atrás, criou uma empresa desse produto, desse serviço, e essa empresa se dividiu em outras 2 hoje, que ela também está na plataforma de e-commerce e marketplace, e virou 2. São 2 empresas, 2 CNPJs, que fazem hoje as vendas da geomembrana. Então chegamos a 10 empresas. E agora, recentemente, o meu pai já vem há alguns anos tirando o pé do negócio. Ele passou realmente, já fazem uns 10 anos que ele veio fazendo essa transição para mim e pro meu irmão. Eu falo que sozinho eu também não teria condição de tocar tudo isso, porque dá trabalho. Então meu irmão hoje ele toma conta das locadoras, das 4 unidades, e eu fico com as lojas de varejo, o e-commerce. Meu pai ainda continua na gestão da geomembrana. E ele criou agora uma loja de imóveis. Era uma vontade que ele tinha, uma oportunidade. E ele era amigo de uma pessoa que fabrica esses móveis rústicos. E ele viu a oportunidade de montar esse negócio. Então hoje a gente somos em 11 empresas, contando essa loja. Cada um com a gestão separadas. Varejo e e-commerce está na minha gestão. As locadoras tá na mão do meu irmão. E a Gel e a loja de imóveis na mão do meu pai. Mas nós trabalhamos isso como um grupo. Por isso o grupo. Onde todo mundo tem a participação em decisões de alta escala, decisões de o que a gente vai fazer, a gente toma junto. Hoje, principalmente eu e meu irmão, a gente se conversa diariamente, quase que de hora em hora a gente tá se falando, porque a gente tá sempre dividindo as coisas, né? Eu falo que é um trabalho que foi uma conquista do meu pai. Ele já tinha preparado isso para acontecer há alguns anos atrás, essa troca de bastão. E hoje ele fica por trás de tudo isso, mas com uma gestão mais leve para ele. Ele tem hoje uma menos carga que nós. E é o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente vive esse dia a dia maluco. O seu pai, para quem não conhece, né, o Gerson Barbosa de Souza, né? Conselheiro do Cicobi Paulista. Você, então, seguindo os passos dele, tomando aí à frente desses negócios, né, construídos por ele lá atrás. E onde o direito surgiu no meio disso tudo? Bárbara, chegou um momento na minha vida que eu acabei o ensino médio, né? E eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Eu lembro muito bem que sentado na sala de casa, meu pai, minha mãe, meu irmão pequeno, eu falei, eu vou fazer uma faculdade de veterinária. Meu pai olhou e falou, veterinária? Você tá maluco? Ah, pai, sei lá.
veterinária, ou administração, ou direito. Pensei nessas três. Ele falou, veterinário não tem nada a ver com o nosso negócio. Administração, eu não me formei em administração e administro. É muito do que você vive e do que você aprende na mão na massa, no dia a dia. É ótimo, ele soma o curso de administração, mas naquela época, né? A administração, ela era aprendida na luta, na dor. E aí eu falei, então vamos fazer direito. Ele falou, não, direito tem conexão com o nosso negócio. E dito e feito, eu me formei, eu iniciei o direito, fiz 1 ano e meio de direito, e junto com o direito eu fui fazer administração de empresa. Mas eu não dei conta. Eu tava já, porque eu fazia administração de empresa de manhã, trabalhava à tarde nas lojas e à noite ia pro direito. Então eu não consegui conciliar todas essas coisas, e eu já tinha avançado em 2 anos no direito, eu tive que abrir mão da administração. Mas eu confesso que o direito me ajuda demais. Hoje, graças a Deus, nós quase não temos passivo jurídico, porque a gente sabe como funciona e faz certo. Então eu não tenho problemas de direito, mas ele me abre um leque gigantesco de conhecimento, de oportunidade, de situações de como fazer as tratativas. Então eu acho que ele foi um plugin na minha vida. Gosto, tenho um apreço, mas eu confesso que hoje eu vivo os negócios, eu vivo a loja. Ou seja, você ingressou no curso, mas pensando em assumir os negócios depois e em como isso iria ajudá-lo, então, a tocar esses negócios. Quando eu acabei, eu tinha que decidir uma coisa. Pra onde eu vou? Eu vou pra carreira jurídica, vou prestar OAB, vou advogar, vou prestar um concurso público, ou vou tocar as empresas? E eu via a necessidade que meu pai teria no futuro de ter alguém para dividir essa carga, alguém que possa ajudar a carregar as malas, né? E aí eu decidi abandonar a possível carreira jurídica e fui para o mundo dos negócios. Já gostava, já vivo isso. Eu falo para todo mundo, eu brincava com parafuso e porca, não era com carrinho, não. Isso que eu ia te perguntar, justamente isso. Você sempre soube que queria empreender, assim, no sentido de dar continuidade a esse legado do seu pai? Porque, assim, muitos convidados que passaram aqui no nosso Copcast comentaram, né, em sua maioria empresários, que muitas vezes os sonhos dos filhos não são os mesmos que eles sonharam, né, lá atrás, que eles começaram. Mas você sempre teve isso com você pensava em ter o seu próprio negócio, né? Mesmo que viesse, assim, de uma sucessão familiar. Você sempre quis ser líder de algo, né? De algum negócio. Bárbara, eu acho que as coisas acontecem no tempo certo. Eu nunca, assim, abominei o mundo do comércio. Eu sempre gostei. Eu vivo isso. Eu, desde criança, vi meu pai ser comerciante e assim continuei. Eu acho que o sangue era do comércio, o sangue é do negócio, o sangue é desse olho no olho, que é o importante. E eu tentei, às vezes, correr pela lateral de ir pro mundo jurídico, mas não era o que a gente tem no sangue. A vida inteira eu vivenciei esse mundo. Então não tem como a gente correr do que tá certo. E eu acho que a decisão foi assertiva. Eu acho que se eu tivesse pro mundo jurídico, por mais que ele é uma coisa muito legal, mas eu percebo que é como a medicina. Normalmente o filho do médico já tem o pai que é médico, os advogados, os grandes advogados, os filhos se tornam advogados porque o pai já tem um escritório, então ele já coloca ali junto para aprender. E eu acho que o meu negócio da família era o comércio, é o ramo de ferragens, de ferramentas, de locadoras, tudo isso que está acoplado uma coisa na outra. E assim foi, e assim aconteceu. E agora me fala, qual é o diferencial do grupo GBS? Eu acho que o grande diferencial do grupo GBS, Bárbara, é esse tratamento com o cliente, onde a gente oferece não só a venda, a gente oferece um pós-venda. Dentro dos nossos negócios nós temos assistência técnica, onde a gente não dá as costas para o cliente quando ele vai lá e compra uma ferramenta. É muito gostoso você adquirir algo, mas é muito ruim você ter problema com esse equipamento, ele quebrou. Você vai ficar com o seu nível de gosto, de coisas boas, zero, porque quebrou, o equipamento parou, entendeu? Então, a gente dá esse suporte para o cliente.
Todas as nossas unidades de loja do varejo, as marcas que a gente vende de equipamentos, a gente é assistência técnica. Então, se o cliente tiver um problema, ele não vai ser direcionado para um outro lugar, onde o cara vai fazer uma tratativa que não fez a venda, ou seja, ele não tem um pleno interesse de resolver o problema de forma rápida para o consumidor final, para o cliente, e já nós não. Eu vendi para você, eu tenho por obrigação de resolver. Essa é uma vertente. A outra é que, trabalhando os nossos colaboradores, os nossos funcionários, todos percebem que a gente é uma empresa de pequeno e médio porte, mas que nós temos uma gestão familiar. Eu tenho uma tratativa com meus colaboradores muito de porta aberta. Se você perguntar hoje para qualquer colaborador nosso, todos têm o meu telefone, todos têm o meu WhatsApp, todos têm livre acesso. A minha sala é portas abertas. Não tenho algo que fique isolado, nem eu, nem meu pai e nem meu irmão. Então isso é uma forma que também dá uma certa comodidade pro colaborador. Ele trabalha de uma forma sem peso, e isso reflete lá no balcão, na venda com o cliente, né? Que é o que a gente busca. Hoje você administra quantos funcionários? Hoje no grupo nós estamos chegando em 60 funcionários, 60, mais ou menos. É bastante. 60 pessoas. São 60 famílias, né, Bárbara? Sim. São 60 famílias. Se você fazer uma média de 3 por casa, nós estamos falando de 180 pessoas. Tanto que quando a gente junta no final do ano nas confraternizações, a gente olha e assusta. Fala, meu Deus, quanta responsabilidade. Mas é algo que foi acontecendo natural, foi passinho de cada vez, e chegamos num objetivo. Queremos mais, queremos crescer. Hoje o que eu falo que nos segura é a mão de obra, cada vez mais escassa, uma mão de obra qualificada cada vez. Eu falo que já não é mais nem a mão de obra qualificada. Hoje não temos nem mão de obra para qualificar. As pessoas não querem, tá cada vez mais escasso. Então isso, hoje a gente tenta suprir com tecnologia, com sistema, com parte de que seja mais automatizada. Por exemplo, o e-commerce hoje, o que a gente tem é que automatizar cada vez mais. Então a gente tenta suprir hoje a falta de mão de obra com essas ferramentas, mas não é fácil. Leva tempo, isso amarra um crescimento, segura a gente com o pé no chão, porque não dá também para sair fazendo de forma aleatória de qualquer jeito, né? Aliás, é o nome de um grupo tradicional, né? Que Sim. vocês carregam, Sim. né? André, teve algum momento em que você pensou em desistir, mudar de Não. rumo? Não. Nunca passou pela sua Nunca cabeça? passou pela minha cabeça. Já pensei em outros negócios, mas paralelo à vaca leiteira, né? Ao que dá o leitinho das crianças, tem que estar paralelo a isso. Aí eu acho que também meu pai nos ensinou também a fazer esse trabalho, vamos dizer assim, sem remuneração. Meu pai por 8 anos foi também da associação comercial, esteve como presidente lá, e eu olhava aquilo e não entendia. O pai vai para a associação comercial, fica lá e ajuda, e não tem uma remuneração por isso. E ao longo do tempo eu entendi que a maior remuneração que você ganha quando você está numa associação comercial ou num Sicoob Paulista é o aprendizado, é o network, é uma informação que você consegue ter ela antecipada, porque você escutou alguém que já viveu e você já antecipa no meio em que você tá. Então eu falo hoje que muitos me perguntam hoje como eu pensava do meu pai. Por que fazer isso? O que eu ganho com isso? Hoje eu falo que eu ganho muito com a minha diretoria, que é uma diretoria de alto escalão, de alto nível, com pessoas que têm comércios, indústrias, e isso me ensina demais. Eu aprendo muito na associação comercial e estou aprendendo muito hoje no Sicoob Paulista. Então eu acho que o maior ganho é essa bagagem de informação, de aprendizado, que é o que eu aprendi, que é importante para nós. Agora, falando um pouquinho sobre gestão, né, estratégia, qual é a principal responsabilidade que pesa sobre você como empresário? Pagar as contas. Na brincadeiras à parte, eu acho que uma das grandes responsabilidades eu falo que o meu pai, ele chegou numa mata fechada e abriu a clareira com o facão.
Foi a primeira etapa do nosso negócio, do nosso grupo. Hoje a clareira está aberta, mas eu tenho que pavimentar, eu tenho que pôr iluminação, eu tenho que fazer jardim, eu tenho que fazer outras coisas que não é mais abrir a clareira. Então hoje a gente vem com a mudança do e-commerce, essa foi uma coisa que eu trabalhei e implantei ela, várias outras coisas que já não é mais a coisa bruta. Porém, ela é tão importante quanto, porque hoje você manter o negócio é a mesma dificuldade de antigamente de criar um negócio. Hoje, manter isso não é fácil. Requer, às vezes, que você não esteja presente na sua casa, que você não esteja, talvez eu estou fora desde segunda. Eu estive 2 dias em Campinas, segunda e terça em Campinas, e hoje estive ontem e hoje aqui em Presidente Prudente. Ou seja, eu me abduzi de 4 dias com a minha família. E o negócio é isso. Esse é uma dor, mas que a gente respeita e que a gente entende, e que a gente torce para que um dia lá a gente olhe para trás e fala, não, valeu a pena. Eu tenho certeza que esse é o sentimento hoje do meu pai, que já tá mais tranquilo, e ele olha para trás e fala, pô, meu pai é novo também, né? Meu pai tem 63 anos, e ele tá com a missão cumprida. Então hoje eu acho que a grande responsabilidade é manter tudo isso. E essa luta para conseguir crescer. Que hoje o mercado, hoje ele é um leque de oportunidades para todo mundo, né? Então eu acho que a dificuldade tá aí. Em você conseguir manter algo que já está consolidado, porque nós somos uma empresa madura em todas as unidades, todas as lojas. Nós temos 34 anos, Bárbara, nesse movimento todo, são 34 anos. E é muito fácil você sair daqui, que não vendia nada, e vender 10 é 100%. Se você vender 20, dobrou de novo. Agora, quando você já está com uma empresa madura há 34 anos, um crescimento de um ano para o outro de 10% é algo maravilhoso. Por quê? Porque você já está consolidado, já está maduro, então essa dificuldade é maior. E como você toma decisões importantes dentro da empresa? Você costuma ser mais intuitivo, mais estratégico, gosta de analisar, de ouvir, de compartilhar? Como que funciona isso? Olha, eu vou falar pra você que eu sou muito analítico, eu sou muito conservador. Confesso que meu pai ele é muito mais arrojado que eu, porque eu sou muito analítico e conservador. Esses dias eu perguntei pra Chat GPT, falei, ao longo desses anos, que eu já tô há uns 2 anos, 1 ano e meio usando a inteligência artificial, eu falei, me cria uma análise de tudo que a gente conversou. Ela foi muito criteriosa, ela falou, com base em tudo que a gente conversou ao longo do tempo, eu te caracterizo como analítico, conservador, que você analisa números, analisa tudo, e é realmente, hoje o que eu faço é tomar as decisões com base, sistema, hoje nós temos uma boa ERP, um ERP que é consolidado, que é da cidade de Marília, que é a Cisemp, e nos entrega resultados, entrega tabelas, análises de um ano para outro. Então isso, a gente toma as decisões dessa forma. E lógico que eu tenho o meu irmão e tenho o meu pai, que a gente divide isso, porque cada um tem uma visão de uma posição. Então quando eu tô olhando daqui, e eu pergunto para alguém que tá olhando daqui, eu tenho duas posições de enxergar essa situação. Isso nos facilita. Essa abertura que nós temos um trabalho em equipe, isso nos ajuda muito na tomada de decisão. Talvez por essa responsabilidade que você acabou de me relatar, né? De manter um grupo que já está consolidado, né? Então, acho que isso acaba pesando mais para você, e aí você acaba tendo mesmo esse perfil, sim, né? Sim, eu sou dos dois, eu sou o mais velho, né? Tô com 41 anos, como eu disse. Meu irmão tem 35. Então, o Arthur veio 6 anos depois. Então, a carga, assim, maior... Hoje a gente divide bastante. Mas há um tempo atrás, a carga era maior em mim. Agora o Arthur já tá conseguindo tocar as locadoras. A gente conversa, ele vai tomar uma decisão. André, tô pensando em trocar um caminhão, tô pensando em fazer alguma coisa. A gente conversa e toma a decisão junto. Isso já tira um peso, tira um pouco da tomada de decisão e ajuda. Mas eu acho que o sucesso é isso. É isso. Uma soma, né? De É uma soma visões, de visões. de ajudas, enfim, de experiências também, né? Experiências. E o que você considera inegociável na gestão do seu negócio? Ética. Isso é uma coisa que eu não negocio. Transparência. Temos que ter transparência. Nós somos transparentes com os nossos clientes. Não vendo aquilo só por dinheiro, eu vendo aquilo porque eu acredito naquele produto. Eu não tenho marcas
Eu falo que a qualidade do nosso negócio hoje está embasado em bons fornecedores. Os nossos produtos são de qualidade. Eu não vendo, com todo respeito, porcaria. Porque a porcaria eu vendo hoje e amanhã vai estar na loja dando problema. Então eu acho que uma coisa que eu não abro mão também é a qualidade dos nossos produtos, ética, trabalho em equipe. Tem várias qualidades que hoje eu não negocio. Bom, e todo empresário passa por alguns momentos decisivos. Imagino que com você também não foi diferente, né? Tanto na sua trajetória como na trajetória do grupo mesmo, só quando seu pai tocava. Gostaria de saber se teve algum momento que te marcou como líder. Quando a gente abriu a unidade Marília, Bárbara, eu deixei uma unidade em Garça e me deslocava todos os dias para ir trabalhar em Marília. E lá quando a gente montou a equipe, eu lembro que era eu, uma menina no caixa, um balconista, um vendedor externo e um assistente técnico. Nós éramos em 5 pessoas quando a gente abriu. Era assim, era um para cada setor, e se um faltava, a gente tava na roça, desandava. E depois de um tempo, a gente se consolidou em 5 pessoas, a empresa tava rodando, e eu cheguei um dia na loja, tinha uma carta, um envelope, com 3 cartas de demissão dentro. Ou seja, eu tinha 5 funcionários, eu, a caixa e mais 3, aonde eu cheguei um dia e os 3 tinham uma carta de demissão de cada um, porque eles tinham arrumado uma pessoa que havia prometido para eles um aporte financeiro e chamou os 3 para ser sócio, para ser um concorrente meu. Nossa. Isso me marcou muito, porque a gente já vivia dificuldade de encontrar mão de obra. E eu confesso que quando eu cheguei e vi essas 3 cartas de 5 funcionários, você perder 60% do seu quadro de funcionários de uma empresa que é nova e de uma cidade que eu não tinha conhecimento de pegar e substituir essa mão de obra de forma rápida, para mim foi um impacto muito grande. Era de quase que chorar. Falei, e agora? Aí eu lembro que eu falei, pô, a gente tem condição de virar esse jugo. Aí eu fiz uma reunião, eu lembro que a Kelly tá com nós até hoje, essa moça que esteve, ela abraçou a causa com nós. Ela ficava no caixa, eu ficava no balcão, a hora que eu ia comer ela vinha pro balcão, então a gente tem muito respeito por ela, porque na época ela abraçou essa causa comigo. E aí eu fui buscar novas oportunidades, eu fui contratar novas pessoas, e hoje o que aconteceu? Passado um tempo, essa loja não vingou, a loja do concorrente. Que foi os 3 que de certa forma, agiram pelas costas, né? Eles abriram uma coisa sem conversar. O sol nasce para todo mundo. Isso eu não tenho dúvida. Eles foram tentar uma coisa. Mas eu não achei ético. E como eu te disse, eu não negocio isso. Era muito mais bonito os 3 sentar e falar, André, nós estamos com uma proposta assim, assim, assim. Eu te dou aí 30 dias para você colocar outras pessoas para te ajudar e depois eu vou fazer minhas coisas. Mas não. Foi no apagar das luzes, no outro dia, a gente já não tinha mais equipe para trabalhar. Isso me impactou muito. Isso me deixou mais forte, isso me deixou com uma bagagem muito boa. Hoje eu brinco com todo mundo e falo, gente, eu já perdi 60% da equipe de um dia para o outro e a gente superou. Então, não é por causa de um ou outro em momentos separados que a gente vai se desesperar. Então isso me tornou mais forte no negócio, me tornou com maior capacidade de enfrentar esses desafios, e isso me marcou na época. Mas graças a Deus a gente venceu, essa loja se consolidou, hoje é uma loja muito importante para nós no grupo, que é a Marília, e foi assim. Falando ainda sobre resiliência, né? A importância de persistir. Teve alguma fase da sua carreira que você sentiu que cresceu mais como profissional? Ô, Bárbara, eu percebo que eu cresci, amadureci mais quando eu passei também a fazer parte da associação comercial. Eu estou presidente da Associação Comercial de Garça, mas eu já fui secretário, segundo secretário, tesoureiro. Depois, outra gestão, eu fui vice-presidente até chegar à presidência. Então, por mais que eu estou lá este ano e com perspectiva de outros mais 3 anos como presidente, mas eu já estou lá há mais de 8 anos. E aí, isso foi legal, porque eu aprendi muito
Para mim, eu passei a ter a visão de outros negócios, um olhar. Eu não vivo de indústria, mas eu convivo lá hoje com quem tem indústria. Então, eu convivo com pessoas que dividem comigo o que é gerir a indústria, e isso tem me ajudado muito. Então, respondendo sua pergunta, eu acho que isso também foi uma forma que me marcou, que me ajudou, foi uma transformação também. E o que mudou na sua forma de trabalhar, do início da carreira para hoje? Eu acho que eu cheguei numa situação da carreira que eu tô mais maduro. Porque como eu comecei muito jovem, aprendendo o dia a dia das coisas, eu acho que hoje eu tô mais maduro, mais pacífico, mais analítico. Hoje eu tomo uma decisão mais com bases em análise, com certos números, do que por emoção. A gente, quando é mais novo, a gente age muito por emoção. E isso foi uma mudança que eu tive na forma de gestão. Aprendi demais ao longo da associação comercial, que eu já estou lá há mais de 8 anos, como outros cargos, como os diretores, como secretário, tesoureiro, vice-presidente e hoje presidente. Então isso me trouxe uma capacidade de amadurecimento e de conhecimento de áreas que eu não tinha. Então isso me ajudou muito e hoje, agora, esse ano, eu estou delegado do Cicobi e a minha expectativa é exatamente a mesma. Que eu aprenda, que eu divida com as pessoas que ali estão já muito mais tempo que eu e com muito mais bagagem que eu colha frutos sem que eles percebam, mas que eu colha frutos que sirva para o meu negócio, que sirva para o meu trabalho, para minhas decisões. E hoje a busca o aceite que eu tive com a Cicobi Paulista é exatamente de amadurecer esse lado financeiro. Porque a gente começa uma coisa, né? A gente fica expert numa parte, depois expert na outra. E hoje o que eu busco é conhecimento na área financeira para aprender lá e trazer isso para o meu negócio. Bom, André, hoje olhando para tudo que você construiu, para toda a sua trajetória, quais valores você considera que foram fundamentais para você chegar até aqui? Ô, Bárbara, eu acho que, assim, eu pouco citei, mas que tem uma importância muito grande, é a família. Meu pai e minha mãe nos criou de uma forma exemplar, por mais que eles, no momento da vida deles houve uma separação, uma cisão do casamento, mas a gente, como filho, sempre teve o embasamento do pai e da mãe. E minha mãe sempre foi uma pessoa que nos preparou para a vida, com certos sentimentos que a mulher tem. Meu pai sempre foi muito, muito da área de administração, de trazer o dinheiro para casa, e minha mãe fazia a tarefa de casa da mãe, né? Que é tratar com mais amor, com mais respeito, com uma gestão do olho no olho. E isso hoje eu não troco por nada, que foi a participação da minha mãe, tanto na minha vida quanto da do meu irmão, que nos deu o embasamento. Além do meu pai com toda a parte de empresa, tivemos minha mãe também com a outra parte, que é importantíssimo, que é esse respeito, esse amor, essa tratativa hoje, que quem nos ensinou também foi ela. E você lida com pessoas, né, nos seus negócios, os seus colaboradores, os seus clientes. O que você aprendeu sobre pessoas ao longo da sua trajetória? Pessoas, se elas te machucam, mas você também pode machucar elas. Elas têm sentimento e você também tem. Tudo é recíproco com as pessoas. Se você for tratar uma pessoa mal, de algum momento ela vai te responder da mesma intensidade. Então eu aprendi que de forma você liderar, por exemplo, liderar por excelência e por convencimento de que você é um líder, é a forma mais fácil. Eu sou totalmente avesso àquela liderança de você obrigar, de você ter um tom de voz alto, ou você usar palavras que possa machucar. Eu acho que por isso que eu não tenho muita troca de funcionário. Nosso turnover é baixo. Nós temos funcionários de 32 anos, 31 anos. Nosso gerente de Marília tem 28 anos. Eu não tenho uma pessoa hoje no nosso financeiro com menos de 10 anos de casa. Então eu acho que isso nos ensinou a fazer as tratativas com as pessoas, com os colaboradores, e isso, a resposta deles é essa. É permanecer no grupo, é ter essa abertura, é ter um tempo de casa elevado. Hoje, as pessoas-chave, elas estão com nós faz bastante tempo.
Lógico, tem troca? Tem. Um entregador que estava na entrega teve uma possibilidade de trabalhar numa outra empresa e eu não tinha como realocar ele, ele vai. Mas se você percebe quando a pessoa se encontra no nosso negócio, ela é tratada como ser humano, de uma forma respeitosa, e ali ela permanece porque ela se sente num ambiente agradável. Eu acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu. Você ainda tem metas profissionais que deseja alcançar? Profissionais sempre, né? A gente quer crescer e, como eu te disse, manter toda essa engrenagem já não é fácil. Mas a gente tem perspectiva do crescimento no e-commerce, que é uma vertente hoje que a gente enxerga que ela vai crescer, ela não vai matar o comércio físico. Eu não tenho dúvida disso. O comércio físico ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que trazer novas experiências para o consumidor. Talvez ele vai ter que ser uma loja de ferramentas e um café, para que ali tenha algumas reuniões das pessoas agrícolas, que ali já usam o nosso espaço e ali consomem os nossos produtos, que traz algum conforto. Esse é o que eu vejo por loja física. Já o mercado do e-commerce, eu acho que ele tem um crescimento muito vertiginoso. Esse é o braço que nós estamos trabalhando, que é buscar esse crescimento e viver. Vivi agora também 41 anos de idade e eu sou novo para ser velho e velho para ser novo, né, Bárbara? Então a gente tem também as metas pessoal, que eu tô com 2 crianças, uma de 5 anos, 2 meninas, uma de 5 anos e uma de 2 anos. Então hoje eu olho mais pro futuro, olhando para elas já. Eu tive uma mudança também de cultura e de virada de chave, que eu sempre escutava dos meus pais. Você vai ver quando você for pai. E isso aconteceu. Hoje eu olho de outra maneira, eu olho as pessoas, as crianças de uma outra maneira, eu já penso o que vai ser dela daqui 15 anos. Então hoje a minha meta empresa é essa que eu te falei, e a particular é criar minhas filhas, preparar elas. Não vou fazer questão delas seguirem a carreira minha. Elas vão fazer o que elas quiserem. Se elas quiserem fazer outro curso, alguma coisa, que façam, e a gente vai dar o apoio e que elas se tornem pessoas boas, primeiramente, e depois boas profissionais. Vamos falar um pouquinho sobre cooperativismo agora? Vamos. Gostaria de saber em que momento o Cicobi Paulista entrou na sua trajetória. Na verdade, o Cicobi Paulista já entrava na minha vida sem eu participar dele, né? Pelo meu pai, que foi uma das pessoas que lá atrás, conversando com o Toninho, conversando com as pessoas que idealizou o negócio. Na época, meu pai estava à frente como presidente da associação comercial e ele acreditou muito nesse projeto, tanto que ele faz parte dos fundadores, né? E eu acho que eu só tô seguindo mais uma coisa que deu certo, que acontece, que hoje participa demais. Hoje o Cicobi Paulista é o nosso principal banco dentro do nosso negócio. Temos outros, mas tudo que a gente pode levar para o Cicobi Paulista a gente leva, porque é o banco que tem o nosso sangue. Nós fazemos parte dele, somos parte dele também na parte de delegado, de cooperativo, de conselho. Então eu acho que ele hoje é uma engrenagem que roda junto com nós. E se ela parar, a gente para junto. Então nós vivenciamos isso no nosso dia a dia. O meu financeiro adora o Banco Cicobi, porque a tratativa é diferente de uma outra instituição privada, onde a gente tem mais humanidade, mais humanismo. As meninas têm ainda muito tete a tete, né? Tem as visitas delas na loja, que tira aquelas dúvidas, que ajuda. E isso vai gerando uma aproximação, que é o grande segredo, eu acho, do cooperativismo. É aquela coisa menos fria e com mais temperatura. Qual a importância dos empresários terem uma instituição como o Cicobi Paulista ao seu lado? Bárbara, eu acho que a visão que todos têm que ter, primeiro, redução de custo. O empresário ele tem que buscar essa redução de custo, de taxas, óbvio, faz parte do negócio, faz parte do jogo. E quando você vai para uma cooperativa, você enxerga que você faz parte dela, que tudo aquilo que você, além de economizar, você também está gerando para uma coisa que você faz parte. Eu acho que esse é o grande segredo do negócio. É você ser pertencente a algo que você utiliza, que te faz bem
que te soluciona problemas e ainda você faz parte do negócio. Sem contar que hoje eu acompanho bastante o trabalho social que é feito pela cooperativa, esse trabalho das escolas, onde eu acompanhei que lá em Garça o menino foi o ganhador Gustavo, do né? Gustavo, foi o ganhador do Concurso cultural. concurso. Então a gente ficou muito lisonjeado de tudo isso ter acontecido. E aí você passa a enxergar. Eu fui fazer a entrega da lousa lá na escola, todas aquelas crianças. E aquilo me impactou, primeiro, porque eu te falei, né? Eu tenho criança. E hoje eu olho para outras crianças com essa visão. O que vai ser delas daqui para frente? Eu acho que o Sicópolis está no caminho certo. É ali que é a base, é ali que tem que acontecer, é ali que eles têm que entender, saber que o dinheiro tem que ser poupado, ele tem que ser investido, ele tem que ser cuidado, porque senão ele vai embora. E a cooperativa tem trabalhado isso, tem dado esse entendimento. Eu acho que esse COB tem muito ainda eu aprender com ele, e eu tô disposto a dividir isso, estar junto. Bom, agora você está como delegado do Cicobi Paulista, além de empresário, além de estar como presidente da associação comercial. O que te fez assumir mais essa responsabilidade com o Cicobi? Ganho de conhecimento, aprendizado. Eu acho que a última vertente que eu assumi na loja, que meu pai deixou, ele foi desplugando. Hora ele deixou comercial, hora ele deixou compras, hora ele deixou certas posições, e a última que ele deixou dentro da empresa foi a financeira. E aí foi quando agora, há 2 anos, 3 anos, eu realmente assumi também a gestão financeira. E eu percebi que eu tenho muito a aprender, tenho muito a amadurecer nesse setor. E aí foi quando eu tive a oportunidade, o convite de se candidatar como delegado, e eu falei, cara, é uma forma de eu fazer uma faculdade, aprender, ler, ter material, ter uma trilha do conhecimento, onde eu posso ler, entender, saber, e aí foi essa a intenção. Não é só também de dar, é também de colher, porque é uma troca, uma mão de duas vias, né? E é isso que eu enxergo hoje. Qual é a responsabilidade de representar, de ser a voz de tantos cooperados? Bárbara, transparência de novo, né? É o que todos querem. Hoje a gente é abordado, perguntar de como está a cooperativa. A gente tem percebido que o Cicobi tem trazido isso de forma transparente, os números. Tivemos agora aqui em Presidente Prudente, na convenção, e a gente enxergou os números, a gente tem a abertura, e a gente também quer que o associado local do munícipe, ele possa ter acesso a nós. E é como eu te disse, a gente está disposto, portas abertas, é uma forma que a gente assumiu para ganhar conhecimento, mas a gente quer ter transparência, que esses números, que os resultados possam ser transmitidos a nós, para a gente possa passar para as pessoas que a gente representa. Eu acho que isso tem sido feito, isso tem que continuar sendo feito, porque faz parte, né? A gente é dono do negócio, de certa forma. Então a gente precisa saber como que tá a nossa casa, né? Cuidar da nossa casa. É verdade. Qual legado você espera deixar, tanto como empresário, mas também como delegado do Cicobi? Empresário, eu acho que é cedo para mim pensar em um legado. Hoje nós estamos, eu peguei as vacas, agora eu tenho que engordar essas vacas, né, Bárbara? Tem que preparar isso pro futuro, deixar isso consolidado. Eu penso que talvez eu tenho que lá na frente criar uma gestão que não seja dependente de mim. Eu trabalho para isso. Talvez no futuro, um administrador, se alguma das minhas filhas lá na frente quiser assumir o negócio, que seja, vamos preparar elas, vamos estudar elas. Mas eu também tenho que pensar que se elas não quiserem, quem vai tocar isso? Então eu tenho que deixar isso preparado para um possível administrador, alguém que seja um profissional contratado, remunerado para tomar conta do negócio. Então esse é o legado que a gente quer deixar, que é já pensar no futuro das empresas. E na Cicobi Paulista o que eu quero é poder dividir o pouco que eu tenho, porque hoje eu acho que eu sou um dos delegados mais recentes, dividir o pouco que eu carrego, colher também conhecimento, como eu te disse, e representar os nossos associados da cidade, né? André, muito obrigada pela sua participação aqui no Copcast. Eu que agradeço, Bárbara. Obrigado. Até uma próxima.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Copcast. Se você quiser assistir aos outros episódios ou ficar por dentro das notícias relacionadas à cooperativa, siga o Sicoob Paulista nas redes sociais.